eu estou muito feliz. Ontem foi 1º de dezembro, e foi dia 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Então, é uma luta que a humanidade tem contra essa doença, e eu tomei para mim que o mês de dezembro vai ser o mês onde eu sempre vou celebrar uma vitória que Deus me deu, né? Para quem não sabe, eu sou soro positivo para HIV, e em dezembro de 2015, assim, de uma forma que nós não esperávamos, muito rápido, porque eu descobri isso em junho, e comecei o tratamento em setembro. Em dezembro de 2015, eu já estava com meu resultado para HIV indetectável para o vírus HIV. Então, dezembro de 2018, está fazendo 3 anos que pastor Emerson está indetectável para o vírus HIV. Então, gostaria de uma salva de palmas. Deus é bom demais. Glória a Deus. Eu não mereço, mas Ele é bom demais. Então, cada vez que eu vou lá, a última vez que eu estive no médico, ele falou comigo: Emerson, eu vou pedir esse exame para daqui a 6 meses, porque está dando sempre a mesma coisa mesmo. Sempre vou lá, não detectado vírus HIV. Então, já expliquei para vocês que para a medicina isso não comprova uma cura, mas o exame não consegue encontrar o vírus. Então, glória a Deus por isso. Final de ano, as nossas emoções, nossas sensações, nossas expectativas começam a florir na nossa vida, começa a brotar sensações, né? Aquela sensação de que o ano está acabando, um novo ano vai começar, expectativa de mudança, expectativa de fazer o que você não conseguiu fazer nesse ano, resolver algumas pendências, né? Às vezes a gente carrega algumas pendências na vida da gente, e essa expectativa costuma vir no final do ano, não sei porquê, mas costuma geralmente no final de ano a gente vir com aquele gás: não, o próximo ano vai ser melhor do que este ano, eu vou melhorar nisso, naquilo, vou melhorar minha vida financeira, vou correr atrás, minha vida em família, o próximo ano eu vou ser uma pessoa melhor, no próximo ano eu vou ser um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, expectativas, sensações que vêm, e às vezes elas se repetem ao final de cada ano, e às vezes se repetem de uma forma frustrante, porque às vezes chega no final do ano, aí aquilo que você começa a se lembrar que no ano passado, você tinha essa mesma proposta, você não alcançou, aí bate aquela frustração e ao mesmo tempo aquela vontade: não, mas agora vai dar certo. E eu trouxe aqui algumas pendências, porque pendências podem nos atrapalhar muito, pendências na nossa vida, pendências podem paralisar o projeto de Deus para a sua vida. Então, quando eu falo pendências, estou me referindo a coisas bem pessoais, que talvez só você e Deus saiba, ou talvez você e sua esposa, ou talvez você e a sua casa, ou talvez algo bem íntimo, talvez uma mentira que você sustenta durante anos, nunca teve coragem de chegar e expor e falar: não, cara, eu menti sobre isso aqui durante muito tempo, ou eu omiti alguma coisa para alguém durante muito tempo, talvez algo de errado que você fez há muito tempo atrás e não consertou até hoje, você está protelando, você está adiando, você está deixando para uma hora eu vou lá, vou arrumar aquele trem, mas por enquanto deixa lá quietinho. Isso pode ser uma pendência na vida da gente. Talvez uma pendência de um relacionamento quebrado que você sabe que pode ser restaurado. Alguém que você teve problema de relacionamento em algum momento da sua vida, esse relacionamento foi quebrado, você sabe, você está consciente que tem possibilidade de restaurar esse relacionamento, mas você prefere permanecer na sua, deixa a vida me levar, ele lá e eu cá, ela lá e eu cá. Mulheres geralmente têm muitos problemas de relacionamento. Então, a gente vai levando. Isso pode ser uma pendência na vida da gente. Talvez uma pendência na vida financeira. Desordem na vida financeira. Gente, como tem gente com problema nessa área. Como temos pendências nessa área. E o brasileiro ficou mal acostumado a gastar mais do que ganha.
Isso tem gerado pendências após pendências. Muitas pessoas estão aí com situações que vira uma bola de neve que não para de crescer. E esse negócio é um problema. Esse negócio é um problema e às vezes você está aí com o objetivo de começar o próximo ano colocando a sua vida financeira em ordem. É uma pendência na desordem financeira. Talvez a sua pendência é a desordem familiar. Você está convicto de que você não está cumprindo com o seu papel de marido da forma como deveria ser. Você está convicta de que você não tem sido a esposa que deveria ser, a mãe, o pai que deveria ser, o filho que deveria ser. Você está convicto de que tem algo de pendente aí na sua vida e você precisa resolver. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos aqui comigo agora. Nós vamos orar. E eu quero chamar essas pendências hoje de assuntos inacabados. Nós vamos orar aqui agora. Nós vamos pedir, Senhor, nós estamos diante de Ti aqui agora. Fala com a gente. Fala com Ele aí agora. Eu te dar um tempo para você orar. Pode ser em silêncio, pode ser na sua mente. Fala com Deus, Senhor. O Rodrigo começou o culto lembrando algo que está escrito na Bíblia. Se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração. Então fala com Ele aí agora, Espírito Santo de Deus, me quebranta. Eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para ser melhorado pelo Senhor, para ser tocado pelo Senhor, para ser curado pelo Senhor. No nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fica à vontade no nosso meio para operar, para fazer a maravilha da cura na alma nessa noite. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém e amém. Assuntos inacabados, por que eu trouxe esse tema, assuntos inacabados? Alguns aí mais velhinhos não, alguns jovens velhos, você sabe que existem jovens velhos, né? É o título que me deram agora, eu sou um jovem velho. Passei dos 30, eu não sou mais velho, não sou tão jovem mais para ser chamado de jovem, mas também não sou tão velho para ser chamado de velho. Então sou um jovem velho. Mas boa parte dos presentes aqui vão se lembrar de um desenho animado, que na minha infância era bem conhecido, chamado Gasparzinho, o Fantasminha Camarada. Quem se lembra aí desse filme? Levanta a mão. Temos muitos jovens velhos aqui. Temos muitos jovens velhos aqui hoje à noite. Gasparzinho, o Fantasminha Camarada, virou um filme depois. Minha mãe não me deixava ver esse desenho, porque ela falava que era do demônio, e é mesmo. Eu vou falar por que é mesmo, porque, na verdade, a história do Gasparzinho esse filme, né, virou um filme depois, e a história é doutrina espírita, explícita. Então, o filme vai mostrar para a gente o que o espiritismo prega, o que o espiritismo ensina. E aí, no filme, o pai dessa jovem aí, que é especialista nessa área de espíritos, tenta mostrar para ela que nós não temos que ter medo de fantasmas. Por quê? Fantasmas não passam de espíritos com assuntos inacabados, que estão aqui no nosso meio para resolver esses assuntos inacabados, para depois partir para um outro plano. Nós não cremos nisso, nós cristãos não acreditamos nisso. Nós não acreditamos que é possível um espírito com assunto inacabado voltar para resolver esse assunto inacabado. Nós não cremos nisso. Mas nós acreditamos numa coisa que eu quero chamar a sua atenção. Nós não acreditamos que espíritos possam voltar para resolver seus assuntos inacabados, mas acreditamos que assuntos inacabados podem nos assombrar durante a nossa vida. Podem se tornar fantasminhas. Isso pode se tornar assombrosamente terrível na vida de alguns. E é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção hoje à noite. Porque ser assombrado não é bom. Não é nada bom. E eu quero trazer para a gente aqui hoje um exemplo de um homem chamado Jacó. Esse Jacó é um homem muito importante na história da Bíblia. Em toda a Bíblia é um homem assim. A história desse homem
é o centro praticamente de toda a Bíblia, porque toda a Bíblia passa pela nação de Israel. E esse Jacó é o pai da nação de Israel. É um homem muito famoso na Bíblia, muito conhecido. Ele é o patriarca da nação de Israel. É um dos grandes nomes da Bíblia, Jacó. E durante uns bons anos da vida de Jacó, ele foi assombrado por um assunto inacabado na vida dele. Foi perturbado. Eu fico imaginando a mente dele, fico imaginando as noites dele. Eu imagino que ele teve insônia. E por quê? O que perturbava tanto ele? Um erro que ele cometeu lá atrás, no passado dele. Ele enganou o irmão dele, ele enganou o pai dele. O negócio era mais ou menos o seguinte: o povo judeu, o povo de Israel, tem por tradição que o primogênito deve ser abençoado pelo pai, porque pelo primogênito poderia passar a linhagem de Jesus Cristo. Pelo primogênito de cada filho de Israel, desse primogênito poderia passar a descendência de Jesus Cristo. Então todo primogênito era consagrado a Deus, recebia uma bênção especial, era o principal herdeiro. E o Jacó, ele fez um negócio com o irmão dele primeiro, comprou o direito, ele não era o filho mais velho, ele não era o primogênito. Só que o negócio era meio que esquisito, porque essa história é muito complexa, na verdade. Porque os dois eram gêmeos, o irmão dele, Esaú, era irmão gêmeo com ele. E aí, quando foi nascer, desde que foi nascer, o Jacó já nasceu agarrado no calcanhar do irmão. O Esaú saiu primeiro, o Jacó saiu agarrado no calcanhar do irmão, querendo a bênção do irmão. Jesus Cristo, Deus, já tinha revelado para a mãe deles que os dois filhos dela seriam duas nações, e que o mais velho serviria ao mais novo. Só que Jacó fez uma série de se atrapalhou todo, junto com a mãe dele, porque a mãe dele preferia ele, e o pai deles preferia o irmão dele, Esaú. E aí ele se complica todo, porque primeiro ele vai lá e compra o direito de primogenitura do irmão dele. O irmão dele chega um dia com fome em casa, o irmão dele era caçador, chega um dia com fome em casa, e aí chega lá, o Jacó era um cara mais caseiro, né, cozinheiro, cozinhava muito bem, e chega em casa, está lá o Jacó com cozido, um negócio vermelho lá, que a Bíblia fala, uma sopa vermelha, parecia muito delícia, era sopa de lentilha, né, Verinha? Então parecia uma delícia, e o Esaú chegou faminto e pediu para ele um pouco da comida. Eu sei o que Jacó falou: eu não dou não, pagando bem, que mal tem. E falou com ele: me vende seu direito de primogenitura, e tá, negócio fechado. Aí o Esaú também vai lá e faz também trem errado, porque ele desconsidera o direito dele, o prêmio que era ser o primeiro filho, e ele despreza esse direito e vende e fala: que me vale esse direito se eu estou com fome? Se eu não comer agora, eu vou morrer de fome. E vende esse direito. Eu sei que histórias complicadas, porque na hora de abençoar, na hora da bênção, antes de morrer, o pai deles, já cego, querendo abençoar os filhos, Jacó e a mãe dele, a Rebeca do Isaac, arruma uma confusão, gente. Arruma uma confusão. Ela fala assim: seu pai está querendo abençoar seu irmão. Então vai lá, vou fazer um cozido ali, que ele pediu para o seu irmão para fazer, veste as roupas do seu irmão, passa o perfume do seu irmão, se cobre com pelos, com peles de animais, porque o irmão dele era cabeludo, ele não era cabeludo. Era tipo Douglas e Thales. O Thales é o barbudo, gente. O Douglas não é o barbudo. Tem gente que está confundindo os dois ainda. Então, o que acontece é que o Jacó vai lá, fala uma mentira danada para o pai dele, fala com ele que ele é o Esaú, vai lá, se faz passar por Esaú, porque o pai dele pega nele e fala: engraçado, a voz é do meu filho Jacó, mas eu peguei e é cabeludo igual a Esaú, e o cheiro também é de Esaú, e abençoa Jacó. E o Esaú, o irmão dele, fica indignado com essa situação, com essa mentirada toda, com esse engano todo de Jacó, e fala com ele: olha, meu pai vai morrer, e assim que ele morrer, eu vou matar você.
Jacó foge. Ele foge para cá, para uma terra mais longe, mas de uns parentes dele. Lá, nesse lugar, ele faz a vida dele, mas essa fala do irmão dele, acho que nunca saiu da cabeça dele. Esse assunto inacabado acompanhou ele na trajetória dele. O irmão dele falou com ele: meu pai vai morrer, e quando ele morrer, eu mato meu irmão. E Jacó era atormentado por isso, com certeza. Mas ele foi tocando a vida dele. Ele foi enganado muitas vezes pelo sogro dele. Ele queria casar com uma mulher, o sogro dele vai lá e dá uma engalobada nele, e coloca outra mulher para casar antes, coloca a irmã dele. Eu sei que ele passa por muita coisa durante alguns anos na vida dele. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque quando assuntos inacabados começam a nos assombrar, significa que já passou da hora de resolver. Significa que já está na hora de pôr um fim, um ponto final nesse assunto. E geralmente, essa resolução, a forma de se resolver isso, tem algumas características que eu quero pensar com a gente aqui hoje à noite. Quero te convidar a pensar comigo. Então, eu não vou dar muito tempo para você abrir a sua Bíblia. Se você for rápido de Bíblia, você pode abrir, mas vai aparecer todos os textos na tela também, para a gente ganhar tempo. Mas eu quero que você pense comigo que a primeira coisa que acontece quando a resolução de um assunto inacabado está para acontecer, é que mudanças inesperadas começam a acontecer na vida da gente. Coisas que incomodam, as coisas começam a ficar meio esquisitas, incômodos que nos conduzem a mudanças necessárias. E vamos ver se acontecer na vida de Jacó, em Gênesis, no capítulo 31, versículos 1 e 2. Estava lá o Jacó, já agora com família feita, tinha lá suas 2 mulheres, seus filhos, já tinha sido enganado muitas vezes pelo sogro dele, e a situação começa a ficar mais complicada. E o escritor de Gênesis aí, Moisés, relata para a gente, diz o seguinte, Gênesis 31, 1 e 2. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão, Labão é o sogro dele, estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Este Labão aí, este parente dele que recebeu ele na casa dele, que deu abrigo para ele quando ele fugiu do irmão dele, anos se passaram e agora os cunhados dele começam a falar o seguinte: olha, ele enriqueceu às nossas custas, enriqueceu às custas de tudo que meu pai deu para ele. A situação começa a mudar, começa a ficar incômoda na vida de Jacó. Então a primeira coisa que acontece é isso, as coisas começaram a mudar demais ao seu redor. Fique atento. Sabe por quê? Começou a mudar demais, começou a incomodar demais, Deus te dá uma direção. É a segunda coisa que acontece, normalmente. Deus te dá uma direção e fala com você que Ele vai estar com você. Ele fala com você o seguinte: vai e faz isso e eu estarei contigo. Vamos continuar lendo aí, versículo 3. Diz o seguinte: e o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com vocês. Ou seja, Deus deu direção para ele. O problema é que às vezes a direção de Deus para a gente nos conduz exatamente na direção daquele assunto inacabado que a gente não está nem querendo mexer com ele. Você está querendo ir bem longe. Você já tinha me esquecido disso, Deus. Volta lá. Vamos resolver aquele negócio lá. O jeito de Deus resolver nem sempre é o nosso jeito. Às vezes a gente fica frustrado já de cara com isso, né? Mas como é que é mesmo? Ou às vezes a gente se anima porque Deus está com a gente. Ele fala: volta lá.
às vezes nossa reação inicial nem é tanto de questionar Deus. Uma terceira coisa que costuma acontecer, sabe o que é? A gente se enche de coragem e dá o primeiro passo em direção àquilo que Deus nos ordenou. A gente fala, é mesmo, né? O negócio é esquisito, meu sogro já não gosta mais de mim como gostava antes, já me enganou um monte de vezes, já me passou para trás um monte de vezes, os filhos dele já estão contra mim, e eu vou sair daqui mesmo. Deus está falando para eu voltar lá para a casa dos meus pais, eu vou voltar para lá. Mas com certeza ele se lembrava. Mas Esaú falou que ia me matar, mas Deus está mandando, então eu vou. E dá o primeiro passo. Quer ver Jacó dando o primeiro passo? Olha aí, no capítulo 31, final do capítulo 31, versículo 55. E vamos começar também a ler o 32. Final do 35, do capítulo 31, versículo 55, diz o seguinte: na manhã seguinte, Labão, o sogro dele, beijou seus netos e suas filhas e os abençoou, e depois voltou para a sua terra. O 32 continua falando o seguinte: Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. O Jacózão ficou animado e falou: olha, Deus está comigo. Ele deu o primeiro passo em direção à vontade de Deus, e Deus mostrou para ele um exército de anjos, anjos apareceram para o cara. Ele ficou animado, é de se animar, não é? Você está com um desafio, você está com um pepino para descascar. Deus fala com você que está com você, e fala: vai lá e descasca o pepino. E mostra para você anjos, para te mostrar que está contigo. Ele ficou animado, Jacó ficou animado, e a gente começa, geralmente, uma das coisas que acontece, a gente fica muito animado quando a gente percebe que Deus está nesse negócio. Mas aí a gente logo se empolga, a próxima coisa que acontece é a gente logo se empolga e começa a colocar as nossas ideias no plano de Deus. A gente começa a querer fazer do nosso jeito. Acompanha comigo aí no capítulo 32 ainda, do 3 ao 5. Fala o seguinte: Jacó mandou mensageiros diante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. Ele lhes ordenou: vocês dirão o seguinte a meu senhor Esaú: assim diz teu servo Jacó, morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tem mais aí? O 4 e o 5 está na tela aí ou não? 5. Tenho bois e jumentos, e ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem a meu senhor, para que me recebas bem. O que o Jacó faz? Ele está animado com o negócio. Vou lá resolver o problema com o meu irmão. Mas ele já começa a planejar já. O que eu vou fazer então? Eu vou mandar uns presentes para ele antes, que eu vou maciando meu irmão. Porque o problema vai ficando mais fácil, né? Já começa a olhar com a visão humana dele. Já começa a querer interferir no plano que era de Deus, no projeto que era de Deus, no jeito de Deus fazer as coisas. Só que o que acontece logo em seguida é que ele é tomado pelo pavor ao perceber a realidade de que não somente ele estava indo em direção ao assunto inacabado da vida dele, mas o assunto inacabado também estava indo em direção a ele. Ele ficou apavorado. Acompanha comigo aí, no capítulo 32 ainda, versos 6 e 7. Diz: quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Ixi. Ele começou a mexer as coisas do jeitinho dele, começou a interferir no projeto de Deus. De repente ele percebeu que o negócio estava ficando sério demais. Ele manda os presentes para o irmão dele, mas de repente os mensageiros que ele mandou na frente dele vêm e falam com ele: olha, o negócio é o seguinte, seu irmão já está vindo ao seu encontro já. Está vindo ele mais 400 homens.
E ele fica apavorado. A quinta coisa que costuma acontecer quando a gente tenta resolver assuntos inacabados é que às vezes somos tomados de pavor ao perceber que não somente nós estamos indo em direção a este assunto inacabado, mas ele também está vindo na nossa direção. Vamos resolver mesmo esse problema? Vamos descascar mesmo esse pepino? Gente, é interessante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente tem muito medo, às vezes a gente trava. Eu me lembro de uma história de uma pessoa que teve problema com a outra durante muitos anos mesmo. E de repente, eu acho que ela foi tomada por uma convicção de que tinha solução para resolver o problema. Sabe aquele tipo de pessoa assim que passa e nem olha na cara uma da outra? Porque deixa claro, olha, eu não gosto de você. Eu tenho problema com você. Imagina uma pessoa que fala isso com você, uma pessoa que você sabe que é isso que ela pensa a seu respeito. De repente, um belo dia, uma das pessoas andando na rua, sente uma cutucada aqui por trás. Quando sente uma cutucada, ela olha para trás, é a pessoa que falou que não gosta dela. Eu fico imaginando o que a pessoa deve ter pensado na hora. E agora? O que ela vai fazer? Vai me bater na cara? Qual será a reação dessa pessoa? Mas essa pessoa, ela não aguentava mais esse assunto inacabado na vida dela. Ela pegou a pessoa na rua mesmo e falou com ela: eu preciso conversar com você. A gente precisa resolver a nossa situação. Às vezes, a gente é tomado pelo pavor, pelo medo de ter que resolver situações na nossa vida. E aí chega um momento decisivo. O momento mais decisivo da resolução do problema. É que alguns, diante do medo, diante do pavor, alguns tomam o rumo do desespero, assumem o comando da sua vida, esquecem qualquer orientação de Deus e decidem por conta própria o que vão fazer com o problema. Nossa, não sei mais o que fazer, eu vou pegar um empréstimo novo. Eu vou me divorciar de vez. Vou acabar com esse trem logo de uma vez. Eu vou mudar de igreja, que eu não vejo a cara daquela pessoa mais. Alguns tendem por esse caminho aí. Jacó não. Já sabe o que Jacó fez? Ele ficou apavorado, com medo. E ele resolve fazer o seguinte: clamar a Deus. Ele resolve falar: Deus tem misericórdia de mim. Acompanha comigo o versículo 9. Diz o seguinte: então Jacó orou e disse: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: volte para a sua terra e para seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora eu possuo 2 caravanas. Até o versículo 12, pode passar para frente. Ele diz: livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo de que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu prometeste. Esteja certo de que eu o farei prosperar, e farei os teus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Ele vai para Deus, ele vai clamar a Deus, ele fala: Deus, eu não sei o que fazer, eu estou aqui, não posso usar essa expressão, né, está filmando, estou me sujando de medo, para ser bem recatado. Como você traduz isso aí, Lala? Me sujando de medo? Mas essa era a situação do Jacó, gente. Ele não sabia mais como ele ia resolver aquele negócio. Ele vai para o joelho e fala: Deus, tem misericórdia de mim. Me ajuda. O Senhor me prometeu que Ele ia me abençoar. Começa a lembrar ele
de tudo que Deus tinha prometido para ele. Só que a sétima coisa que acontece, quando nós optamos por buscar a Deus, é que ao buscar a Deus, nós reconhecemos em que ponto está o nosso relacionamento com Ele. Nas horas de dificuldade, do aperto mesmo, que você não sabe mais como resolver, que você vai pedir a Deus, Deus, eu errei, eu sei que é consequência de um erro meu, mas o que eu vou fazer agora? Nesse momento você começa a perceber em que nível está o seu relacionamento com Deus. Olha bem o que o texto diz, versículo que nós acabamos de ler, versículo 9, Jacó orou como ele diz, ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque. Jacó olha para Deus e sabe que o Deus com quem ele está falando era o Deus do avô dele e do pai dele. Mas fica agora a dúvida, é o Deus de Jacó? É o meu Deus? Eu sei que Ele é o Deus do meu avô, é o Deus do meu pai. Jovens, adolescentes que estão me ouvindo aqui hoje, filhinhos de crente, você já parou para pensar nisso? O Deus dos seus pais é o Deus da sua vida? Qual o nível do seu relacionamento com Ele? Na hora da angústia, na hora do aperto, quando a gente começa a buscar a Deus, a gente começa a perceber, a gente começa a lembrar, Deus, eu estou tanto tempo distante do Senhor, né? Tem tanto tempo que eu não oro, tem tanto tempo que eu não leio a Bíblia, tem tanto tempo que eu não te busco, tem tanto tempo que eu estou com pendências com o Senhor mesmo. Mas tem misericórdia da minha vida, meu irmão vai me matar. A sétima coisa que acontece aí, e a primeira depois que ele começa a buscar a Deus, é que ele percebe a distância, em que ponto está o relacionamento dele com Deus. Ele reconhece também que ele não merece a bondade de Deus para com ele, mesmo ele não sendo tudo o que ele deveria ser. Hoje nós cantamos, nós conhecemos, e cantamos aquela música que diz, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas em que momento ele se tornou o Deus de Jacó? Porque até então ele sabia que era o Deus de Abraão e de Isaque. Daí começa a apelar para as promessas que Deus tinha feito para ele. Começa a reconhecer, eu não mereço tanto bem que o Senhor tem me feito. Eu tenho feito muita coisa de errada e o Senhor só tem me feito bem. E aí, ele faz o seguinte, ele manda passar tudo o que ele tem, os filhos, as esposas, né, que era mais de uma, os bens, os bichos, a cabritada, aquele treinada, aquele monte de trem que eles andavam, que aquele povo andava, passa todo mundo, e ele fica sozinho com Deus. É nessa hora que as coisas começam a se resolver. Quando você percebe que o negócio, a solução do negócio começa entre você e Deus, agora, sozinho, você e Deus. O assunto inacabado está lá, vindo em sua direção. E fica Jacó e Deus sozinho. Vamos ler o que acontece? 32, versículo 23. Versículo 23 diz o seguinte, depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele, até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens, e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome.
Mas ele respondeu: por que perguntas meu nome? Por que você está me perguntando meu nome? E o abençoou ali. Versículo 30 diz: Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Quando a gente fica sozinho com Deus, é quando as coisas acontecem. Mas com Jacó foi especial. A palavra que o pastor Willy usou aqui na semana passada, se repete novamente aqui: teofania. Jesus Cristo aparece para um homem no Antigo Testamento, em forma de homem. Só que a Bíblia fala que ele aparece e começa a lutar com Jacó. A Bíblia não fala que Jacó começou a lutar com o homem, a Bíblia fala que simplesmente o homem aparece e começa a lutar com Jacó. É Jesus que começa a luta. É Jesus quem chama ele para a luta. É isso que a Bíblia diz. Apareceu-lhe um homem e começou a lutar com ele. E Jacó lutou com ele. Jacó, eu acho que no começo ele não entendeu nada. Ele começou a lutar com aquele homem. Em meio à luta, a gente mostra às vezes como nós somos obstinados, né? Foi assim com Jacó também. Ele não, sem resistência, partiu para a briga mesmo. Ele mostrou que ele era obstinado. E às vezes no meio da luta nós mostramos como somos obstinados também. Mas a nona coisa aí, que eu quero colocar para nós aqui hoje à noite, é que em meio à luta, a gente demora às vezes para clamar pela bênção, por não entender que é o próprio Deus que está lutando com a gente. Às vezes as coisas apertam para o nosso lado, dificuldades, problemas, e a primeira reação nossa é colocar a culpa no capeta. Claro, o inferno se levantou contra a minha vida. Gente, toda vez que eu conto meu testemunho, nas igrejas por aí, que eu falo sobre tudo que eu passei em 2015, com AIDS, eu afirmo o seguinte, que existem dois tipos de luta. Tem aquela luta que é Deus te provando, a luta que Jó passou. Deus te provando para mostrar para si mesmo, para mostrar para o diabo que ele sabe que você o ama. Ele sabe que no final das contas você vai chegar lá vitorioso e sem negar que Ele é o seu Deus. Mas tem lutas que nós passamos que são consequências de erros nossos. A gente precisa começar a diferenciar esse tipo de coisa. Luta financeira, a maior parte das nossas batalhas financeiras é culpa nossa, desorganização nossa, desobediência nossa muitas vezes. A gente precisa começar a reconhecer isso. Às vezes passamos por lutas no nosso casamento e parece que o inferno está contra a gente, e está mesmo, mas às vezes o inferno usa a brecha que você mesmo deu. A gente precisa começar a reconhecer isso. Porque às vezes Deus vai lutar contra você para te mostrar quem Ele é e quem você é. É para isso que Ele luta com a gente. Então esse negócio de ficar culpando o diabo, de ficar falando, cuidado com isso. Faça uma avaliação pessoal antes. Veja se a causa do problema não foi você mesmo. Problemas de relacionamento, olhe antes, será que não foi eu o culpado de ter me distanciado da pessoa, de ter provocado todo esse transtorno? E às vezes a gente resiste, a gente fica ali lutando com Deus, até que Ele nos fere. Quando Deus nos fere, Ele nos fere para mostrar que Ele está no controle, que Ele é o soberano. Que mesmo você sendo obstinado, teimoso, Ele está no controle. Ele é Deus. Ele mostra para Jacó um toque na coxa de Jacó.
e fere Jacó. Quando Deus nos fere, dói. É triste, é humilhante às vezes. E eu quero compartilhar algo que talvez eu nunca falei de púlpito aqui. Mas 2015 na minha vida, quando eu falo da minha situação de AIDS, eu reconheço que era um assunto inacabado que Deus queria tratar comigo. Eu era pastor numa igreja que não conhecia o meu passado. A minha esposa, antes de se casar comigo, a gente teve conversas francas, conversas sinceras, e ela me perguntou se eu era virgem. Eu falei com ela que não era mais. E ela falou que eu chorei tanto para poder contar para ela, que ela ficou até sem graça de continuar o assunto. Mas ela falou comigo assim: eu não quero saber mais como foi, com quem foi, é melhor não saber. Só que depois de casado um dia, ela virou para mim e falou assim: amor, como foi? Eu gostaria de saber, hoje eu quero saber. Eu falei com ela: já era, está casada? Você falou antes de casar que não queria saber. Agora está casada? Não vou falar. Mas amor, eu gostaria de saber, é importante para eu saber agora. Não vou falar. Bati o pé, cabeça, sacerdote, não falo. Algum tempo depois eu estava num leito de uma UTI, e eu recebo a notícia de que eu sou soropositivo e estou morrendo com AIDS. E eu falo com a doutora assim, que veio me dar a notícia: eu gostaria de eu mesmo poder contar para minha esposa, poder explicar para ela o que aconteceu. Não teve escapatória. Eu tive que contar, foi muito pior. Para que eu fiquei lutando com Deus e com a Damares? Não lute com a Dadá. Já aprendi a lição. Gente, isso é tão importante para mim, que eu me lembro, eu estou olhando para minha mãe aqui, eu me lembro quando eu fui contar para minha mãe, que minha real situação, que eu estava morrendo por causa de HIV, sabe qual foi a fala da minha mãe para mim? Meu filho, eu colocarei minha mão no fogo para afirmar que você casou virgem. Era um assunto inacabado na minha vida. E não adiantou eu lutar contra Deus. Aliás, Ele veio ao meu encontro, e Ele me feriu. Mas assim como o profeta Oséias diz, Ele faz a ferida, mas Ele mesmo cura ela. Ele é fiel, Ele faz a ferida, mas Ele cura ela. Ele cura ela. E Jacó nunca mais foi o mesmo depois dessa ferida. Ele entendeu quem ele era, porque Jesus pergunta para ele assim: qual é o seu nome? Ele tem que falar o nome dele. Sabe o que significa o nome dele? É enganador. Jesus faz questão de perguntar para Jacó: qual é o seu nome, jovem? Vamos, afirma, deixa sair do seu coração, mostra-me quem você é. Aliás, me deixa eu te mostrar quem você é. Meu nome é Jacó. Enganador. Depois que ele compreende que era Deus que estava lutando com ele, depois que ele compreende quem ele era, quem é Deus e quem ele era, Deus diz para ele: seu nome não será mais Jacó, será Israel. Porque você lutou com homens e lutou com Deus e saiu vitorioso no final. Você passou pela batalha, pela consequência e saiu vitorioso no final. E a Bíblia diz que ele é abençoado por Deus. E aí ele pergunta para ele assim: e o seu nome, qual é? E ele fala: por que você está me perguntando meu nome? Tipo assim,
você sabe quem eu sou, cara. Ele sabia mesmo. Porque ele coloca o nome daquele lugar de Peniel. E diz, porque eu vi Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Ele sabia que era Deus que estava ali com ele. Ele sabia que Deus lutou com ele. Que Deus o feriu. Mas no final, o abençoou. E o final dessa história? Será que o assunto inacabado foi resolvido? Vamos ler? Capítulo 33. Capítulo 33 de Gênesis. Pode voltar, tem um antes aí? Tem, não tem? Tem. Versículo 31 e 32 do capítulo 32, ainda antes, diz o seguinte: ao nascer do sol, atravessou o Peniel, ou seja, aquele lugar onde ele estava, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Ele carregou a marca da ferida que Deus fez nele. Mas vamos para o capítulo 33. Ele atravessou aquele vale ali, mancando. Mas olha como começa o próximo capítulo. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando, com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as suas 2 servas. Colocou as suas servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último, que era o queridinho dele. Pode passar para frente. Agora, preste atenção nisso daí. Ele mesmo passou à frente e aproximou-se do seu irmão. Ou seja, antes ele passou tudo na frente, os presentes na frente. Agora ele coloca todo mundo para trás dele, encara o desafio de frente, vai para a linha de frente, de frente para encontrar com o irmão dele. E ele se curva diante do irmão dele até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-se a seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Gente, sabe aquele fantasma terrível da sua vida? Se você parar de lutar com Deus, se você buscar a solução do jeito que Deus quer, no tempo de Deus, você vai começar a perceber, vai chegar no final, você vai perceber que o problema não era tão assustador quanto parecia, porque Deus estava contigo. Eu estou aqui hoje, estou feliz da vida, comemorando aqui meus 3 anos de carga viral indetectável, em paz com a minha esposa, testemunhando em vários lugares que tem me chamado, às vezes pelo Brasil afora, para contar a minha história, porque um dia, um assunto não acabado na minha vida, que me assombrava, que eram os meus pecados da juventude, que a igreja não conhecia, a igreja onde era pastor não conhecia, que minha esposa não conhecia, e Deus queria tratar comigo, Deus queria colocar um ponto final nisso, e Ele colocou, mas foi preciso Ele me ferir. E você? Qual assunto inacabado o Espírito Santo está falando com você e hoje, agora, que você precisa resolver? Em que ponto está o seu relacionamento com Deus? Você está pelo menos buscando a solução nele? Ou você está tentando no seu braço, na sua força, no seu jeito, na sua inteligência, sua capacidade? Não vá por esse caminho. Busque a Deus, renda-se a Ele, fala com Ele: Senhor, tenha misericórdia de mim. Reconheça a bondade dEle sobre a sua vida, porque apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas e dos nossos erros, Ele continua nos amando.
Ele continua insistindo em resolver nossas pendências para dar sequência no projeto que Ele tem para nós. 2018 está acabando. Quais pendências você tem para resolver? Você vai resolver na sua força? Ou você vai buscar em Deus a solução? Busque nele. Não se iluda. Você não é capaz de vencer isso sozinho.